Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Fernando Boalho, Dev Multitask, e hoje eu vou falar sobre o livro de testes, que é o Effective Software Testing, a Developer's Guide, do Maurício Anish. Bom, eu comprei esse livro faz um tempinho já, até que eu acho que eu demorei até demais para terminar de ler, né? E aí eu acabei de ler recentemente, né? Então eu resolvi fazer esse resumo aqui, tá? Então se você está começando agora por aqui, pelo canal, tá? Aproveita, já dá um like, já se inscreve, já dá uma olhada nos outros vídeos, tá? Eu já fiz algumas análises aqui de outros livros também, tá? Tem um foco mais de Java, falo bastante de Spring, banco de dados, dá uma olhada nas playlists lá, comenta aí se você gostar aí do assunto, tá? Bom, então falando um pouquinho aqui sobre o livro, tá? Então, você não precisa ver o resto do vídeo, tá? Então já vou te adiantar, é um bom livro, tá? Vale a pena você comprar, tá? Se você trabalha com desenvolvimento, tá? De sistemas, eu acho que é um livro essencial, tá? Então agora eu vou falar um pouquinho mais sobre o livro, o que eu achei, o que eu achei de interessante, o que eu acho que ele poderia melhorar. Tá? Então, assim, a primeira coisa, a primeira observação que eu falo é uma coisa que eu acho que vale para qualquer livro, tá? Que é assim, que eu sempre falo, acho que eu já devo ter falado isso em algum outro vídeo aqui, que é a questão de toda vez que você vai procurar o livro de algum assunto, tá? Você olha quem escreveu, né? E olha o background dele, tá? Então, eu vou dar o exemplo mais besta possível, tá? Então, você vai comprar um livro assim de como ser rico, tá? Eu sou pobre, eu quero ser rico, aí eu vou comprar um livro de como ser rico. Então o que você vai fazer? É olhar o seu autor, né? Será que esse autor, ele também era pobre e virou rico, né? Ou será que ele já nasceu rico? Aí não vai adiantar muito, né? As dicas dele, tá? Então aqui é mais ou menos a mesma ideia, né? Então é um livro sobre testes, né? Então interessante você pesquisar se o autor sabe do assunto, né? E nesse caso aqui, tá? Não tem nem o que falar, né? Você pesquisa um pouco aí na internet sobre o Maurício Anish, né? Você vai descobrir umas coisas bem interessantes, né? Que ele é professor, né? Ele já deu aula fora do país, né? E uma coisa muito legal que eu achei desse livro, tá? Eu vou deixar o link lá na descrição. Que esse livro tem um sitezinho pequeno, né, que é só sobre esse livro, e ali ele fala, né, não só dos professores, né, fala que tem uma parte do site que é para professor, né, e tem uma lista ali dos professores que usam esse livro, né, então olha só que interessante, né, então o livro que você vai ler, né, que eu estou sugerindo que você leia, né, o livro que eu vou falar aqui nesse vídeo, é um livro que também ele é usado, né, em sala de aula por vários professores, tá? Tem uma lista lá no site, depois você olha, tem vários professores que usam esse livro, né? Que é algo bem interessante, né? Eu achei bem interessante. Eu só descobri depois que eu tinha acabado de ler, né? Antes que eu dei uma pesquisada para fazer esse vídeo aqui, né? E deixa eu ver se a porcaria tá funcionando. Vamos lá. Bom, aí o que mais? O que eu gostei, tá? Então, eu achei que ele cita, né, uns frameworks interessantes, né? Porque eu acho que aí talvez é mais a culpa minha, né? De que para mim era só, vou fazer teste, eu vou usar só JUnit, mudou o JUnit do 4 para o 5. Aí como eu trabalho muito com Spring, né, framework, eu até já fiz uns vídeos aqui de teste, né? Que você consegue testar, simular o banco de dados em memória, né, que facilita bastante os testes com Spring, né? Esse aqui é o meu universo, né? Então, eu não cheguei a pesquisar muito, né, do que eu fazer além disso, né? Então, esse livro me ajudou bastante nisso, que eu descobri uns frameworks que eu nem sabia, assim, que existiam, né? Então, tem o AssertJ, que eu achei bem legal, achei bem interessante, né? E tem um capítulo ali que fala sobre testes baseados em propriedades, com vários valores, né? Onde o framework gera lá um valor para você, né? Você não precisa colocar na mão, achei bem legal, que é o JQuick, né? Então, tem uns exemplos lá no livro, achei bem interessante, né?
E ele fala outras coisas também, né? Então, sei lá, que na minha cabeça era a mesma coisa, por exemplo, stub e mock. Então, eu confundia muito isso, mas depois eu percebi que são bem diferentes, né? Assim, são bem diferentes. Né? E que mais que eu achei interessante? Tem vários exemplos diferentes, né? Então, você vai ler ali um assunto, né? Eu sei porque assim, eu também eu escrevo alguns livros, né? Então eu tento fazer assim um exemplo único, né? Assim, para o livro inteiro, e às vezes eu dou um exemplo um pouquinho diferente, né? Então, nesse livro aqui, ele não faz assim como eu faço, que é um exemplo o livro todo, mas ele vai quebrando assim em vários exemplos diferentes, né? Explicando o mesmo conceito também, acho que é legal, né? Aí tem lá tem um exemplo mais simples. Aí depois tem o mais complexo, né, que é bem interessante, né, porque é muito comum você ler, né, você pega uma literatura, lá tem um exemplo muito simples, né, mas aí depois você vai lá pro dia a dia para fazer lá o seu back-end ali, você vai programar, né, a sua regra de negócio é bem mais complexa, né. Aí aquele exemplo lá do livro já não serve muito bem, tá? Já aqui eu já achei interessante que tem uns exemplos mais complexos, né, então às vezes até meio chatinho, assim, de você ler e entender, mas é interessante. Tá? Tem exercícios, tá, que eu achei legal, aí o que eu gostei também, tem um capítulo no final que ele dá uma resumida, né, assim, então, no geral, achei bom, tá. Aí, que mais? Outras coisas sobre o livro, tá, que eu achei interessante, né, então, eu comprei uma opção que não era um livro físico, né, um livro que você, também não é um PDF, é um livro lá que é do site Manning.com, né? Que você acessa ali o site e você lê ali mesmo, no navegador. Né? Então, eu usei essa opção, né? E aí eles oferecem ali o primeiro capítulo, tem o áudio, né? O livro é em inglês, aí o áudio é em inglês também. Tá? Achei interessante também, mas só vale o primeiro capítulo, né? E o que eu achei interessante é que eles têm uma IA, né? Então, que aparece ali no site, que ela te ajuda a falar coisas só do contexto do livro. Então, é uma IA bem fechadinha, só para o contexto que está no livro, né? Então, às vezes é interessante, assim, você lê ali um negócio, você pode pedir para... E a IA, ela responde, né, em português, você pode pedir para fazer perguntas em português, né? E você pode pedir, por exemplo, resume isso aqui, ou até isso que eu falei, fale a diferença aí de stub e mock, ele explica de novo, né? Só que essa IA, ela sempre vai fazer tudo que está dentro do livro, né? Se você pedir alguma coisa fora, ela não vai fazer, né? Mas às vezes é interessante, por exemplo, sei lá, no livro ali tem link, tem outra coisa, aí você pode pedir, resume para mim as referências externas, ela resume, né? Então é uma IA que eu achei que ajudou, para mim ajudou bastante, tá? E, assim, agora, assim, a parte que eu achei que deixou um pouquinho a desejar, né, o livro, né, então, assim, acho que são duas coisas, né, então, a primeira coisa que eu acho que, como ele é talvez pelo título, né, ele parece que ele é um livro que serve para qualquer desenvolvimento, né, mas, ao meu ver, eu entendo que ele é mais uma coisa de back-end, né? Então eu entendo que eu sei que front-end lá tem um monte de tipo de teste diferente, né? Mas eu entendo que esse livro ele vai muito de você estar testando regras de negócio, assim e tal, né? Você não chega a testar alguma coisa de interfaces, então eu acho que ele é mais para back-end, tá? E a outra coisa que eu acho que eu senti um pouquinho de falta, né? Que então, ele fala um pouquinho mais das ferramentas que você tem no mercado para falar de métricas, né? Então, por exemplo, tem a ferramenta assim, sei lá, o Sonar, por exemplo, é uma ferramenta muito antiga que já está no mercado faz tempo. E aí no livro ele só cita um link ali e tal, e não fala muito disso. Mas assim, o livro até tem um capítulo que ele até mostra uma ferramenta que o autor mesmo fez, né? Aí, para usar, acho que no Eclipse, ali, usando a IDE para que gere umas métricas também. Eu não cheguei a testar, sinceramente. Mas, assim, eu achei que essa parte talvez de comentar um pouco mais, né? Essa parte de métricas, de o que eu sei que talvez um problema que é uma coisa que muda bastante, né?
mas você tem umas ferramentas mais, acho que, frequência no mercado que o autor poderia falar um pouquinho mais. Tá? Então, acho que é isso que eu tinha para falar desse livro, desse vídeo, tá? Então, a minha recomendação continua sendo ok, tá? Se você desenvolve sistema, acho que vale a pena você comprar, tá? E se você leu, comenta aí o que você achou, tá? Dá um like, repassa esse vídeo aí. Um abraço aí, até a próxima.